Depois da pandemia, o setor hoteleiro vive uma retomada no país. E aqui em Brasília, a ocupação cresceu mais de 74% nos primeiros 8 meses de 2022. É o que revela uma pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. E hoje, aqui no Perfil e Negócios, eu, Maria Gal, recebo o empresário Paulo Otávio, CEO do Grupo Paulo Otávio, o maior grupo de shoppings do Distrito Federal. E a atividade hoteleira do grupo representa mais de 13% de todos os apartamentos disponíveis no Distrito Federal. Seja muito bem-vindo, Paulo Otávio. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado, muito obrigado, Maria Gal, pelo convite, por estarmos aqui juntos. Um programa que é de muito interesse para todo o Brasil. O Brasil tem que estimular o empreendedorismo, novas empresas, o Brasil tem que crescer. E eu sou um otimista nato, então é bom participar aqui desse seu programa aqui tão inovador. E parabéns ao Grupo Band por essa iniciativa que veio na hora certa, no momento que o Brasil precisa, né, gerar empregos, que é o grande desafio nosso. Exatamente, com toda certeza. Vocês já viram que o papo vai ser bom, né, gente? Paulo, eu quero começar com a seguinte pergunta, porque o seu pai foi um empreendedor, né? Porque ele saiu de Minas, não é isso? Saiu lá de Minas Gerais para abrir um consultório odontológico aqui em Brasília, certo? Certo. Então, conta um pouco pra gente dessa história. Meu pai é um visionário, um otimista, um pioneiro em Brasília. Ele acreditou muito naquele sonho do presidente JK, que foi governador de Minas e realizou muita coisa em Minas Gerais. E depois falou que, como presidente, que ia construir Brasília. E meu pai confiou naquilo, achou que realmente seria, nós que morávamos no interior de Minas, em Lavras, uma cidade no sul de Minas, ele entendeu que era o melhor, era vir para uma cidade nova, onde nós poderíamos ter mais oportunidades de ensino. Eu tenho mais 2 irmãos, nós somos 3 filhos. Ele achou que seria aqui o caminho, né, uma cidade nova, e viemos para cá no começo. Brasília foi inaugurada em 1960. Em 1962, eu estava aqui. Cheguei aqui com 12 anos. Você ainda tem lembranças? Lembro perfeitamente. No dia que eu cheguei aqui, porque eu, como bom mineiro lá do interior, eu gostava muito da vida, aquela vida de cidade do interior, simples, com muita liberdade, simples. Eu tinha uma bicicleta, andava para baixo, para cima. E quando meu pai falou que vinha para cá, eu não gostei muito, né? Mas cheguei aqui, fui aos pouquinhos me adaptando, fazendo amigos e pronto. Nunca mais saí, né? Então moro aqui há 60 anos. Uau, e nunca mais voltou? Não, voltei, no começo eu ia muito, né? Jovem, menino ainda, né? Então eu adorava, eu sempre gostei de fazenda. E no começo eu ia muito, a família era grande, mas depois a parte da família foi mudando, crescendo, mudando para outras cidades e tal. Fui perdendo aos pouquinhos o contato, né? Ainda tem alguns parentes lá no sul de Minas, mas realmente eu ia 2, 3 vezes por ano no começo. Hoje eu vou de 2 em 2 anos e faço uma visita. Muito bom. Agora eu queria saber o seguinte, foi essa influência familiar que despertou seu desejo de empreender? Foi isso? Foi natural, foi uma coisa assim, eu nunca na minha família, meu pai é dentista, uma grande parte da família era de produtores rurais, na época fazendeiros lá em Minas Gerais, e eu tinha assim, né, não sei explicar, comecei a trabalhar muito cedo. Aos 15 anos eu surpreendentemente resolvi vender uns seguros que um vizinho nosso estava lançando aqui em Brasília, um pecúlio do GBOX, e de lá eu aprendi a vender. Depois fui trabalhar com o mercado de ações, no momento que o Brasil, a Bolsa de Valores começava. Aí fui pé quente, dei sorte, vendi muitas ações que valorizaram. Você estava contando aqui nos bastidores que você vendia, inclusive, para os seus professores, né? Meus primeiros clientes eram meus professores, que eu estudava, na época eu estava no ginásio, depois passei para o científico, né? E meus clientes preferenciais eram os professores, que era no intervalo das aulas, enquanto os meus colegas iam brincar e tal, eu ia na sala dos professores vender ações para eles.
Na época, a professora até ganhava bem aqui em Brasília, então foi um começo bom. Então foi bom, aprendi bastante, né, a ter a paciência né, que é necessária à profissão de vendedor, de corretor. Sim. E fui gostando, né, já aos 15 anos, eu já agradeci meu pai a mesada e abdiquei da mesada aos 15 anos. E nunca mais recebi mesada na minha vida. Uau! Então eu logicamente tive toda a ajuda familiar, uma família muito bem constituída, meu pai, minha mãe, meus irmãos, então isso me ajudou bastante. Tinha uma base, muita né? Segurança, né? Muita segurança que me foi dada, e isso me ajudou bastante. Um companheirismo, muito incentivo, muito constante. A família, quando é bem constituída, sólida, ajuda muito você na sua vida profissional. Faz toda a diferença, com faz certeza. toda a diferença. Deu muita segurança e tal. E aí fui tocando a vida. E, de repente, trabalhei com o mercado de imóveis, como corretor. Aí, aos 25 anos, eu fundei a Paulo Otávio, que começou também fazendo lançamentos para outras empresas. E depois, aos pouquinhos, foi começando a fazer pequenas construções. E aí foi evoluindo. Aí já temos aí quase 50 anos de empresa. Né? Agora, daqui a 2 anos, vamos fazer aí 50 anos de vida empresarial. É muito bom, né? Porque no Brasil é difícil, né? A empresa completar 1 ano, completar 5, completar 10. Então, quando você chega aos 50 anos, fala, puxa, que bela caminhada, né? Que vida boa. Deus me ajudou bastante. Deve ser uma das incorporadoras e construtoras mais antigas do Brasil, provavelmente. Existem outras, mas pelo menos aqui em Brasília, com 50 anos de atividade ininterrupta, sim. Entendo que são poucas mesmo. No Brasil, poucas empresas chegam aos 50 anos. Sim. Eu quero te convidar para a minha festa de 50 anos de empresa. Vou cobrar, hein? Bom, mas aos 26 anos, você fundou esse seu primeiro empreendimento, né? E conta mais de como que foi, as dificuldades, como é que foi? Bom, isso foi em 1975. Nós estávamos aqui no auge do regime militar. Brasília estava uma cidade com muitas dificuldades, nós tivemos um período de congresso fechado, né? Então aquela questão política toda influenciava Brasília, mas a cidade crescia aos pouquinhos, né? A cidade foi crescendo e eu sempre acreditando que, por ser capital do Brasil, sempre ia ter um diferencial, ia atrair, né, mais famílias, como atraiu. Brasília é uma das cidades que mais cresce no Brasil, cresce mais de 1% ao ano, todos os anos cresce bastante. Por isso hoje nós estamos com 3 milhões de habitantes. E a cidade, com o próprio crescimento da cidade, nós fomos construindo cada vez mais, investindo cada vez mais, e aos pouquinhos tivemos um crescimento salutar, sem nenhum endividamento forte, porque eu sempre entendi que no Brasil, empresário que deve muito quebra, né? Então eu falei, até pelos altos e baixos, pelos juros muito altos, pela inflação que também já atingiu muito o país. Então eu falei, prefiro crescer comedidamente, vamos devagarzinho, dando um passo de cada vez. Então, com o passar do tempo, a gente sempre conseguiu, mesmo nas maiores crises que tivemos, mudanças de planos econômicos, todas as dificuldades que o Brasil passou, a gente conseguiu sobreviver. Por não dever, por não ter grande endividamento, né? Então, sempre controlado, sempre com o pé no chão. E uma coisa que eu fiz também foi concentrar em Brasília. Eu tive oportunidades, convites para expandir, para construir em Goiás, em Minas Gerais, em Mato Grosso, Tocantins, mas nunca, eu falei, não, eu tenho que... Focou, o setor né? de construção é muito difícil, você tem que focar num local. Sim. Então, se você é um bom empreendedor imobiliário em São Paulo, foca lá. Se for em Brasília, foca aqui, porque não dá para você querer expandir para outras capitais. Sim. É muito difícil. Cada cidade tem as suas peculiaridades, tem os seus sistemas, a dificuldade de aprovar projetos. Então, porque o nosso trabalho é um trabalho a longo prazo. Tem prédios que eu começo a planejar hoje, em 2022, para entregar ou terminar o planejamento em 2030. Uau! Então, você tem um planejamento a longo prazo. Porque o setor faz com que você compre um terreno, você prepara esse terreno, você faz um projeto, que são no mínimo 2 anos,
depois você gasta mais 3, 4 anos para construir. Então, a construção civil, o nosso setor, ele requer um investimento a longo prazo. Sim. Então, você não pode esperar nada imediato. Tem que ter paciência, tem que ter otimismo, tem que saber escolher o produto muito bem. Sim. E tem que acreditar. Bom, Paulo, você tocou aqui num ponto interessante, que é essa questão do endividamento, né? E a gente tem muito empreendedor aqui assistindo e que tem um sonho e tem até medo de se endividar, enfim. Como é que você faz esse controle, né? Que você comentou que vocês, para crescer, para expandir, né? Vocês, obviamente, teve aí em algum processo, né? Tem a parte do endividamento, mas é controlado. Como é que você faz essa... Tem uma porcentagem do quanto... Como é esse controle? Conta mais. Bom, eu assisti na minha vida, muitos casos de empresários que acreditaram, quiseram crescer muito rapidamente, tomaram muito dinheiro emprestado em bancos. E no Brasil, os juros sempre foram muito altos. Né? Hoje mesmo, são muito altos. Né? Sim. Para o meu negócio, eu não consigo pagar os juros, até porque a lucratividade do setor da construção civil é pequena. Então, você termina um empreendimento, você faz uma perspectiva de ter uma margem de resultado após todos os pagamentos de impostos, todas as questões, de 7%, 6%, 8%. Essa é a margem que nós trabalhamos. Então, se você estiver endividado, sim, muito endividado com juros muito altos, seu resultado vai para o negativo. Então, eu sempre fugi muito do endividamento bancário. Então, eu entendo que o único endividamento que é possível no setor de construção é através do sistema financeiro de habitação, que tem realmente uns juros mais agradáveis, que possam compensar. Sim. Então, através do sistema financeiro de habitação, realmente... Isso da Caixa. Da Caixa. Né? Mas se você for buscar um financiamento bancário, um empréstimo desses que existem para empresas, realmente é muito difícil. Você tem que pensar bem se a sua margem de lucros vai dar para pagar no final de 1 ano, 2 anos, o empréstimo. Sim. Né? Existem muitos casos de sucesso que conseguem superar a margem de juros que os bancos cobram. Mas é muito difícil. Eu assisti muitos e muitos casos de amigos que se endividaram e quebraram suas empresas pelo endividamento. Agora, Paulo, qual o principal diferencial do seu empreendimento que permitiu, né, você atravessar essa crise sanitária? Bom, a crise existiu, todo mundo teve suas precauções, eu também tive, e procurei me vacinar logo do que saiu a vacina. Vacinei todo, tentei vacinar. Eu fui dessas também. Então, eu entendi o seguinte, que a empresa, alguns setores, como o setor de hotelaria, nós praticamente paramos. Sim. Né? O setor de hotelaria foi o mais sacrificado. Tinha hotéis nossos que tinham um dia que não tinha nenhum hóspede. Né? Passamos por isso, tomamos todas as precauções, as camareiras, né, bem equipadas e tal. Mas, inegavelmente, a gente teve que, em alguns momentos, até fechar as portas. Sim. Porque não tinha ninguém. E tinha uma estrutura ali funcionando, caríssima, né? Um hotel você tem uma estrutura Sim. muito cara, né? Sim. Segurança, portaria, camareiras e tal. Então, realmente, nos 2 anos da pandemia, nós tivemos um prejuízo incalculável. O setor hoteleiro foi um prejuízo muito grande, que, felizmente, agora, em 2022, está recuperando, as pessoas estão voltando a viajar, estão voltando a circular, então foi muito bom. Mas foram 2 anos terríveis para o setor de hotelaria. Sofremos muito, o turismo como um todo. Né? Sofremos foi muito. Um dos setores que mais sofreu, né? Um prejuízo grande, né? Mas faz parte da vida. Né? Então, o setor de construção, nós tivemos muito sucesso. Foi bem. Mas no setor de hotelaria foi péssimo. No setor de shoppings também, nós sofremos, tivemos que fechar, tivemos que fazer negociações com os nossos lojistas, mas sempre com muita inteligência e com muita parceria. Porque eu sempre entendi que o lojista tem que ser parceiro. Ele dando certo, o shopping está dando certo. Exatamente. Por isso que os nossos shoppings hoje, todos eles, não tem uma vaga. Uau. Todos 100% ocupados. Graças a Deus. Que bom. Por quê? Porque é uma parceria. Então, a pandemia não fez com que os nossos parceiros, que são nossos lojistas, se afastassem. Sim. Nós entendemos, nós parcelamos as dívidas. É a relação ganha-ganha, né? É a relação ganha-ganha. Então, não adianta você pressionar. Tem momentos que você tem que entender. Então, hoje, aqui em Brasília, nós temos aqui 5 shoppings, todos com 100% de ocupação, que é muito bom, né? Maravilhoso, muito bom. Maravilhoso.
Bom, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, tá? Porque no próximo bloco a gente vai conhecer muito melhor alguns empreendimentos do Paulo Otávio. Então, fique ligado e não saia daí. Esperamos vocês. E voltamos com o Perfil e Negócios e hoje o nosso convidado é o Paulo Otávio, dono e fundador do grupo que construiu uma história empresarial aqui em Brasília. Paulo, mostra um pouco dos hotéis que você administra. Uau, que luxo, hein, gente? Ó, eu vou ficar aqui da próxima vez que eu vier para Brasília em um de seus hotéis, tô falando sério. Olha, gente, tem para todos os gostos e bolsos, vocês viram, né? Gente, vocês sabiam que Brasília é a terceira capital do Brasil mais procurada por estrangeiros? Pois é, a pesquisa foi realizada pelo site Decolar. E, segundo o estudo, Brasília está entre os destinos preferidos de turistas de Buenos Aires, Lisboa e Los Angeles. Agora, voltando aqui, Paulo, eu queria saber qual o maior desafio de administrar tantos hotéis, né? Porque são muito diferentes uns dos outros, né? Cada empreendimento do grupo. Quais são os desafios? Bom, o maior desafio é tratar bem o hóspede, né? Receber com carinho, esse é o maior desafio. O maior desafio é você fazer o cliente voltar, né? Ser bem atendido, ter um tratamento diferenciado, ter um apartamento limpo, ter um conforto, ter um preço acessível, um café da manhã muito gostoso, né? Então, tudo isso faz com que você fidelize, né, o hotel que você fica. Sim. Até porque Brasília, ela não tem muito... nós precisamos aumentar o turismo interno. Toda a capital do mundo, ela é conhecida. Hoje, o caso de Washington, por exemplo. O americano, na escola, na faculdade, ele quase que é obrigado a visitar Washington para ver como é que funciona o governo. Então ele faz uma visita os museus, visita o Capitólio, visita a Casa Branca, faz aquela visita para entender. Aqui no Brasil, eu diria que 95% da população brasileira não conhece o Brasil. Então, uma coisa que nós temos que despertar é o turismo cívico. Eu tenho feito sempre um esforço nesse sentido. Despertar com que as escolas venham a Brasília, que os diretores, reitores possam incentivar os alunos durante o período escolar, pega um fim de semana, vem para Brasília, conhece a cidade, porque uma capital é símbolo de um país, né? É um símbolo nacional, assim como o hino, assim como a bandeira, a capital também é o símbolo do país. Claro, sim. Então, falta valorizar mais Brasília a nível nacional e a nível internacional. O que atrapalha é o Brasil, que o Brasil é um dos países menos visitados no mundo. Nós temos aqui, o Brasil recebe 6 milhões de turistas por ano, enquanto que a França recebe 50. Então, o Brasil tem tudo para crescer. Nós temos um clima maravilhoso, um povo ameno, tem tudo para desenvolver nessa área tremendamente. E você acha que a gente está preparado para receber assim, tantos mais turistas? Estamos começando. Eu entendo que são necessários mais investimentos, né, na orla, por exemplo, nas praias. Precisamos construir mais resorts de qualidade. Isso aconteceu muito agora, na pandemia, quando o brasileiro não podia viajar, começou a se valorizar muito a questão do turismo interno, sim, principalmente de lazer. Então, eu senti que houveram muitos investimentos no litoral brasileiro, até porque é maravilhoso o litoral brasileiro. Então, foi feito isso. Aqui em Brasília, eu sempre acreditei em construir 5 hotéis
Inclusive restaurei um hotel antigo, que foi o Brasília Palace Hotel, que é um hotel histórico, foi o primeiro hotel da cidade. Nós restauramos, que ele tinha sido destruído por um incêndio, nós compramos e restauramos esse hotel, que hoje é um marco da arquitetura, né? Fica muito bonito, na beira do lago, e é realmente um hotel que, próxima vez você vai ficar lá. Opa! Né? E também construímos um hotel que é um ícone aqui na hotelaria brasileira, eu entendo que é um dos hotéis mais bonitos do Brasil, que é o Royal Tulip, que hoje é administrado pela cadeia Tulip, que também fica na beira do lago. Ganhou todos os prêmios do turismo pela localização. É um projeto do Rui Otaki, que é um grande arquiteto brasileiro. É um projeto totalmente diferente, ele abraça o lago. Uhum. Então realmente é muito lindo, ao lado do Palácio da Alvorada. Tem esse diferencial, vizinho do você lá ver o presidente chegando. Muito bom, muito bom. Bem próximo. E num ponto muito de Brasília, porque Brasília tem um lago, que é uma coisa belíssima. Eu visitei. Você visitou lindo, lá? Lindo, o lago também, ele passa por Brasília, circula Brasília e muda o clima da cidade e tem um astral muito bom. E cada vez mais o brasiliense usa o lago. Sim. Nós temos um número de embarcações aqui em Brasília extraordinário. Somos uma cidade que parece até que somos de praia também. Temos tanto barco. Né? Muito bom. Agora eu queria saber o seguinte, Paulo, qual foi a maior lição, digamos assim, né, que você carrega até hoje, desde o seu primeiro empreendimento? Olha, a primeira lição que eu sempre entendi é valorizar um homem, valorizar o trabalhador, valorizar as pessoas que trabalham com você. Sim. Por isso mesmo eu tenho funcionários que estão comigo há 30 anos, 35 anos, ficam lá. Porque eu vejo que muitas empresas gostam realmente de trocar de pessoas. E trocar de pessoas muitas vezes não resolve o problema. Né? Você tem que fidelizar, você tem que preparar, você tem que identificar os seus funcionários com a sua filosofia empresarial, como que você vê o mundo, como você vê os negócios, como você vê a empresa. Então, tudo isso é uma escola que você faz com as pessoas que trabalham com você. Por isso que eu disse que nós assinamos 50 mil carteiras de trabalho. Muitos desses trabalhadores já saíram da empresa, já estão em outras empresas, mas levaram a filosofia empresarial nossa. Por isso que aqui em Brasília eu tenho aqui talvez umas 200 empresas que nasceram de ex-funcionários nossos, que hoje são sucesso. Uau! E eu estimulo, quando um funcionário nosso fala em montar a empresa, bato palma e falo, vem em frente, entendeu? Porque eu jamais vou segurar um funcionário nosso que queira ter uma experiência empresarial. Sim. Não? Se eu quero incentivar, que os meus também possam criar novas empresas. Isso acontece muito. E que podem até fazer parceria de negócios, né? Exatamente. Então, eu tive aqui, muitas empresas de sucesso em Brasília nasceram na Paulo Otávio, que é muito bom, muito positivo. Né? Alguns também tiveram dificuldades, saíram da empresa, mas tiveram dificuldades. Né? Mas muitos venceram. Sim. Então, isso que é importante. Então, o que eu tento passar para o meu corpo de funcional é isso. Então, valorizar o homem é a essência importante em qualquer empresa. Eu não conheço empresa que cresça sem valorização das pessoas, sem entendimento, sem harmonia, sem amizade, com um bom trato, com um bom relacionamento. É fundamental. Se a pessoa trabalhar triste, magoado e chateado é muito ruim. Então, o clima empresarial tem que ser muito positivo. E o empresário, ele tem que estar presente. O empresário, eu não acredito em empresa, que o empresário esteja distante, ou o empresário esteja morando em outra cidade, ou querendo fazer longe. Ele tem que estar acompanhando ali o dia a dia. E hoje ficou muito fácil, porque hoje a comunicação é muito fácil, telefone, computador, então, você tem que estar presente. Mas muitas vezes a presença física, ela é muito, muito importante. Eu tenho uma lição que eu sempre levei na minha vida. Uma vez eu estava lendo um livro, e nesse livro um empresário que tinha uma grande indústria estava quebrando. Ele estava quebrando e ele falou, chamou um consultor e o consultor foi e falou, olha, o meu preço é X, eu quero cobrar, vou dar um parecer para você, são $50 mil, eu vou ficar aqui, vou passar aqui uma semana na empresa, vou embora e você vai me pagar $50 mil com o meu resultado. Tudo bem. Passou uma semana na empresa, visitou a empresa, voltou na sexta-feira e falou, olha, eu tenho a solução para você. Ele falou, qual que é? Você envelheceu, você está no seu gabinete que é muito luxuoso aqui, você tem uma secretária muito bonita ali,
você tem aqui um barzinho, você tem tudo, mas você não visita a empresa. A sua indústria está aí, você não sabe o que está acontecendo lá. Então, meu único conselho é o seguinte, você vai todo dia, você vai sair desse seu gabinete bonito e você vai andar toda a empresa. Mesmo que você ande meia hora por dia, 1 hora por dia, mas vai visitar todo, falar com todo mundo, ouvir as questões, ouvir os problemas e tal. Mas muito bem. Lógico, o industrial, pagar $50 mil para ouvir esse conselho é muito, né? Mas, vou ter que pagar, pagou. E fez o que o contratado, o consultor, mandou ele fazer. Fez. 2 meses depois, chamou o consultor e falou, olha, você quer mais alguma coisa? Eu vou te pagar, porque a empresa em 2 meses já melhorou bastante. Uau! Porque é importante você saber o que está acontecendo na sua empresa. Sim. Se você é empresário, e isso é um conselho a todos que estão nos assistindo, jovens empresários, se você achar que pode administrar a sua empresa longe, distante, sem conversar, sem falar com os funcionários, esqueça, não vai dar certo. Uau, uma aula, né, gente? Agora, nos bastidores, você falou que na década de 80, em 89, inclusive, você alfabetizou, né, seus funcionários, inclusive um deles virou engenheiro, olha que história incrível, né? E hoje também você está trabalhando com a inclusão digital com alguns de seus colaboradores, né? Fala um pouco disso pra gente. Bom, isso foi na década de 80. Eu observei que grande parte dos meus trabalhadores em obras eram analfabetos, grande parte. Eu diria naquela época mais ou menos 35% dos trabalhadores. E eu ficava muito preocupado com aquilo, porque muitas vezes no dia do pagamento, ao receber o salário, eles, em vez de assinar, carimbavam com o dedo. E aquilo, logicamente, eu achei humilhante. Eu falei, bom, nós temos que evoluir. E aí eu notei que os trabalhadores não queriam ir para salas de aula onde tinham jovens, né, que tinham muito mais facilidade de aprender, e eles se sentiam um pouco amedrontados. Deslocados. E aí eu falei, bom, qual é a solução? Aí pensei numa fórmula que era levar os professores para dentro dos canteiros de obra. Aí nós tínhamos, na época, 10 obras. Eu contratei vários professores, liberava o funcionário 15, 20 minutos antes das 4 horas, porque o período é até às 5. Então, 20 para as 4 liberava, dava um lanche, tomava um banho, ia para a sala das 4 às 6. Eu dava 1 hora para ele, ele me dava 1 hora. A aula era das 4 às 6. E com isso nós alfabetizamos todos. Foi um projeto lindo. Nós tivemos aí, em 4 anos, nós conseguimos alfabetizar todos aqueles que queriam ser alfabetizados. 1 ou 2 ou 3, poucos não queriam de jeito nenhum, então ficaram fora. Mas conseguimos um sucesso total. E o bom é que esse projeto que nós lançamos aqui em Brasília, ele se estendeu. Logo, logo, quando o sindicato aqui da construção viu o sucesso do nosso projeto, abraçou o projeto, e os sindicatos de construção do Brasil todo começaram a abraçar o mesmo projeto, incentivando, através das outras empresas, através dos próprios braços sindicais, essa alfabetização nas obras, que é um sucesso. Aí nós conseguimos, naquele período, alfabetizar todos. Depois passou um tempo, uns 7 anos atrás, nós começamos a pensar na alfabetização digital. Aí montamos salas de aula com computadores e começamos a ensinar os trabalhadores que queriam também, aqueles que queriam aprender a mexer com o computador, para chegar em casa e poder conversar com os filhos, né? Porque o homem de 50 anos é uma geração que não viveu esse boom da informática. Sim. Então ele tem muito mais dificuldade. Então ele chegava em casa, podia pelo menos entrar na internet, conversar com os filhos. E foi também um momento muito rico da história da empresa, porque a gente conseguiu que muitos desses pudessem entrar nesse mundo digital. Agora, e o colaborador também se sente valorizado, né? Fundamental. Olha, fundamental, fantástico. Por isso que eu digo, uma opinião minha sempre é valorizar quem trabalha com você. Eu tenho alguns amigos que trocam de secretário de 6 em 6 meses, achando que vai resolver o problema. Vai ter um outro problema, né? Tem um problema. Eu falo, olha, as minhas secretárias usam 10 anos, 20 anos e tal. Então, porque aprende, conhece você, conhece seu sistema. Sim. Então não adianta ficar trocando de pessoas, você troca de problemas. Você tem que educar as pessoas, preparar as pessoas para as missões que elas são designadas na empresa. E por isso que eu tenho casos aqui muito interessantes, meninos que foram office boy nossos e hoje são gerentes. Né? Uau! Então, essa ascensão que eu gosto muito da ascensão. E me dá muita fidelidade. Ele começou com 15 anos, hoje está com 40, começou com office boy, hoje é gerente da empresa. Então, isso me dá uma conexão. Nós temos um caso também, nós temos uma empresa também de automóveis, temos um caso de um menino também que era lavador, né? E hoje é o nosso grande gerente comercial das concessionárias que nós temos de automóveis. Então,
essa ascensão social me fascina muito e é possível. Sim. Eu sempre falo às pessoas que no Brasil que elas não esmoreçam, né? A ascensão social ela depende muito do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, do que você quer. Elas vão também descobrindo novos talentos, né? Que elas nem sabiam que tinham, né? Com essa exatamente. ascensão. Olha, eu nunca imaginei que seria empresário na vida. Falei, bom, e aí eu estou aqui como empresário com muita alegria, podendo contribuir, podendo gerar muitos empregos, podendo pagar muitos impostos. Então, é isso. Tenho ajudado muito Brasília, ajudei muito a cidade a crescer bem, belos empreendimentos. Só fazemos coisa bonita, coisa boa, temos compromisso com a arquitetura. Acho que a beleza é fundamental. Claro. Entendeu? Tudo tem que ser bem feito, bem bonito, bem preparado, bons projetos, bons arquitetos. Então, entendo que o compromisso da empresa, a empresa não tem que estar preocupação só com resultado, só com lucro. Ele tem que estar muito integrado na sociedade, participar dos eventos culturais, sociais, participar eventualmente do mundo político também. Eu já fui deputado federal, já fui senador, então participar desse momento político também é importante. Então, integração. O empresário não pode ser bicho do mato. O empresário não pode pensar que ele vai estar no gabinete dele lá e tem um mundo que se dane. Não é isso. O empresário tem que ficar, ele é importante ele ter a sua posição política, ter a sua posição social, participar de clubes, participar do assistencialismo social, participar da cultura da ajudar os região, mais carentes. né? É uma integração. Não adianta você, sou empresário, só ganho dinheiro. Não adianta. Eu só quero isso. Não, você tem que estar abraçando conectado. O mundo como um todo, porque o empresário é muito importante no contexto da sociedade. Ele é um orientador, ele ajuda em todos os segmentos. Por isso que eu sempre fui uma pessoa que entendi desde os 15 anos que eu tinha que estar integrado na cidade. Eu tinha que conhecer todos os cantinhos. Hoje eu conheço todos os cantinhos aqui da cidade e tenho amigos de todas as classes sociais, de todas as posições políticas. Entendeu? Uma diversidade. Uma diversidade que é muito positiva. Exatamente. Pois é, gente. O espírito empreendedor nasce com algumas pessoas, mas também pode ser aprendido e aplicado em qualquer negócio. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. E estamos de volta com o Perfil e Negócios e hoje o meu convidado especial é o empresário Paulo Otávio, que está dando uma aula, tá, gente, de como empreender e administrar um negócio. Agora eu quero saber o seguinte, Paulo. Primeiro que você está sendo generosa. Não tô, para com isso. Você está sendo muito generosa, mas obrigado. Imagina, é uma honra imensa estar aqui aprendendo também, né, junto com o público. Bom, o que o Paulo Otávio, empreendedor de hoje, falaria para o Paulo Otávio de 15 anos? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Olha, eu falaria que esse Paulo Otávio de 15 anos estava certo. Estava certo. Tropeçou, teve um momento de vontade de desistir, teve um momento de vontade de descansar mais e tal, mas sempre tinha alguma coisa íntima, interna que movia. Né? Eu digo sempre que o empresário tem que ter paciência, ele tem que ter persistência. Tem momentos que você fala, o mundo vai acabar. Não, o mundo vai acabar,
estou preocupado, olha, estou vendendo nada, eu tenho que compromissos a serem honrados, tenho muitas dificuldades. Não conheço nenhum empreendedor que não tenha passado por isso. Sim. Então é um momento de trabalhar mais. Quando você sente que está difícil, não pode esmorecer. Um empresário não pode esmorecer, ele tem que continuar. Está difícil, mas eu não vou. Trabalhando 8 horas por dia. Bom, está difícil, vou trabalhar 10. Vou trabalhar 12. Não tira pedaço de ninguém. E tem que gostar. Eu sempre trabalhei porque eu gosto. Eu saio para trabalhar. O pessoal detesta trabalhar segunda-feira. Eu acho ótimo. Chegar com segunda-feira, você descansa no domingo, mas segunda-feira você está pronto lá, né, preparado e tal. Então eu vou trabalhar com prazer. Eu nunca vou trabalhar triste ou chateado. Não, eu gosto. Então acho que a primeira coisa é você identificar se você tem realmente essa vocação empresarial e você, vou trabalhar com prazer. Eu vou para a minha loja, eu vou para o meu escritório, eu vou para a feira, mas com prazer. Sim. Não? Acho que o empreendedor pequeno, médio, grande, o que for, ele tem que fazer aquilo com vontade. Ele tem que estar feliz. Se não estiver feliz, tem que mudar de atividade, porque nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Sim. São poucas pessoas. Então, os que nasceram, eles têm que entender que é o seguinte, vão passar dificuldades, vão sofrer, vão ter problemas tormentosos, vão ter dificuldades, vão ter prejuízos, vão ter gente te atrapalhando, gente te querendo mal, gente te roubando. Isso é normal, vai ter sempre, né? Vão ter parceiros que com o passar do tempo se identifica que são tenebrosos, entendeu? É do ser humano, então você tem que entender isso. Então, tomar cuidado. Né? Por exemplo, tem que tomar os maiores cuidados. Eu devo as minhas dicas, né? Não ficar avalizando, dando aval para outras pessoas, que muitas vezes eu vi pessoas perderem tudo por avalizarem outras pessoas. É difícil isso. Né? Assumirem compromissos que não podem ser cumpridos. Sim. Existe uma série de regras no mundo empresarial. No Brasil, dever pouco, não acreditar que você vai pegar um dinheiro emprestado no banco e vai fazer o seu negócio render mais que os juros do banco. É difícil, é um desafio grande. Então, tem que estar um passo. Eu diria que o melhor crescimento é o comedito. Eu estou com 72 anos, então para construir esse grupo empresarial foram 50 anos de trabalho. Então, eu trabalho hoje com 72, eu trabalho todos os dias, do mesmo jeito, nada de aposentadoria, não vou me aposentar. Você não pensa em se aposentar? Não penso nunca, nunca passou por minha cabeça me aposentar. Muito bom. Só se um dia eu não tiver mais condições de saúde, mas enquanto eu tiver condições de saúde, eu quero trabalhar. Sim. É prazeroso você chegar, trabalhar e ver as coisas acontecendo. Mas isso porque também... Inclusive, para o empresário, o seguinte, para mim, a questão de dinheiro nunca fez... Eu não fumo, bebo pouquíssimo, não como muito, então o dinheiro para mim nunca foi assim o essencial. É consequência, É consequência. Né? O dinheiro é para gerar empregos, é para gerar novos negócios, para gerar empreendimentos. Isso que me fascina. Por exemplo, a maior alegria que eu tenho na vida é quando eu estou inaugurando um prédio, entregando um prédio onde vão morar 100 pessoas, 100 famílias. Então aquilo é um momento para mim mágico. Por quê? Porque é um momento que eu estou vendo que as pessoas estão felizes, as pessoas estão realizando um sonho. Eu possivelmente ajudei esse sonho, eu estou ajudando as pessoas a terem dignidade de morar bem, ou de trabalharem bem, ou no shopping de poderem estar montando suas lojas, tendo um local de entretenimento, de lazer, nos hotéis, vendo aquele exército de camareiros trabalhando, funcionando, um hóspede satisfeito. Então, o importante para o empresário é ver que aquilo está funcionando, tem consequência, tem gente sendo beneficiada. Não é você que vai ser beneficiado, porque você sempre vai trabalhar mais. Não conheço um empresário que trabalhe menos do que seus funcionários. Se meus funcionários trabalham 8 horas, eu trabalho 10. Se um dia eles trabalham 10, eu vou trabalhar 12. Porque eu acho que eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que dar o exemplo. Eu sou o último a sair da empresa. Uau! Certo? Sempre. Porque eu acho que eu tenho que dar a minha contribuição. E meu exemplo. Sem exemplo também é difícil. Como é que um funcionário seu vai querer te respeitar se você leva uma vida de muito gasto, supérflua, de coisas desnecessárias? Tem que dar um exemplo. O empresário tem que ser um pouco espartano. Ele tem que passar um exemplo de dignidade, de sobriedade, de valores, respeito, de valores. Porque senão você não tem... falta referência, entendeu? A sua equipe tem que ter uma referência. A referência é fundamental. Senão não vai te respeitar.
Então eu tenho respeito de todo o meu corpo funcional total, porque as pessoas sabem que eu não fujo da regra, não desonro meus compromissos. Nunca, em 50 anos de empresa, nós nunca atrasamos um dia de salário. Isso é difícil. Que a coisa mais importante para mim é no dia 30 pagar os salários. Sim. Nós nunca atrasamos. Porque foi a coisa que mais me preocupava. O salário do meu pessoal é sagrado. Então tem que estar lá na conta no dia certo. Então, esse respeito, se você dá o respeito, você passa a ser respeitado. Então, é isso que tem feito a minha vida, e essa é a minha alegria, poder fazer. Então, eu fico muito mais feliz trabalhando, produzindo, inaugurando um prédio, do que estar na praia tomando uma água de coco e tal. Também gosto da água de coco, nada é contra isso. Eu acho que eu tenho tempo, eu acho que eu passo 15 dias de férias ou 20 dias de férias, fico feliz, adoro férias e tal. Mas também adoro trabalhar. Mas você acha, eu te ouvindo assim, realmente é muito inspirador. E aí me fez refletir uma coisa aqui. Você entende que o seu propósito enquanto empresário é fazer, então, as pessoas felizes, é ajudar elas a realizarem seus sonhos? Seria esse o seu propósito enquanto empresário? O empresário, ele é um norteador da economia de um país. Ele é o responsável pela geração de empregos. Porque a questão, por exemplo, o serviço público, ele gera, hoje no Brasil, 10 milhões de empregos. Todos os governos municipais, estaduais, federais. 10 milhões? 10 milhões de empregos, que são gerados, né, no setor público, como geral. Sim. O setor privado gera 60 milhões. Certo? Quem gera empregos, quem traz, né, felicidade, quem desenvolve o país, quem paga impostos para essa máquina de servidores receberem seus salários, é quem está trabalhando, né, como as empresas. As empresas que sustentam a máquina pública. Então, o empresário que está lá na ponta, ele é muito responsável, ele tem que ser muito responsável, ele tem que ter muita motivação, ele tem que acreditar muito, ele tem que ter confiança. Por isso que, né, a política também é importante, ele tem que ter confiança no governo, ele tem que ter seriedade. Como o governo passa seriedade, ajuda o país a crescer, ajuda o empresário a ter, né, tranquilidade. Então, entendo que a vida do empresário é uma vida, né, de dedicação mesmo. Aqueles empresários vitoriosos, se fizer um quadro dos empresários das empresas que chegaram aos 50 anos, são empresários muito dedicados, que amam o que fazem, que vão trabalhar com o maior prazer do mundo, que entendem que a dignidade está no trabalho, a dignidade está no desenvolvimento, no progresso e na geração de empregos. E o meu desafio grande no Brasil hoje é gerar empregos. Perfeito. Cada carteira assinada é uma alegria. E você é aquele empresário que delega ou você gosta de ter mais assim, o controle? Eu gosto de ter conhecimento. Eu delego muito. Delego muito. Porque não tem como você, né, querer administrar tudo. Você tem que delegar, mas eu gosto de ter conhecimento. Eu gosto de fazer reuniões, eu gosto de ouvir, né, todos os segmentos. Hoje nós trabalhamos com a área de automóveis, com a área de seguros, com a área de comunicação, com televisão, inclusive, com shoppings, com comércio de imóveis, com construção. Então, é difícil você acompanhar tudo. Você tem que ouvir, você tem que saber o que está acontecendo o tempo todo. Você tem que estar ligado o tempo todo, ouvindo o tempo todo, valorizando, né, os seus diretores o tempo todo. Você tem um diretor para cada área do seu negócio. Diretor, eu dificilmente me meto nessas áreas. Cada um administra, eu dificilmente me meto, mas eu quero ter informação. Sim. Eu dou sugestões, eu só quero ter informação. Porque se eu começar a me meter muito, aí não rende. Você tem que valorizar as pessoas. Então, cada um no seu segmento e funcionando bem, e ouvindo e tendo informações. Porque senão, um exército aí de sei lá, quase 5 mil funcionários, é muito difícil você acompanhar, né, a vida de todos. Mas você tem que dar o norte, pelo menos na sua equipe de diretores. E sem querer interferir muito, porque senão acaba, você não vive, né? Aí você não tem tempo para interferir em tudo que acontece. Você tem que pegar uma coisa mais macro, de vez em quando você entrar no micro. Você pega as empresas no macro, mas de vez em quando é bom você ir lá na ponta, conversar com o funcionário lá embaixo, ver o que ele está sentindo, ouvir. Né? Ouvir é importante, tem que ouvir as pessoas. O empresário tem que muitas vezes ouvir mais do que falar. Tá? Ouça bastante,
né, o que dizem as pessoas que trabalham com você. Por que tem que ouvir mais do que falar? Porque elas têm a sensibilidade do que está acontecendo. Você muitas vezes está numa altura que você não tem a visão do que eles estão vendo. Sim. Então você ouvir e sentir as opiniões, dar oportunidade de que elas falem, né? Então um empresário não pode ser um ditador na empresa. Ele é um participante daquele grupo. Ele tem, só que ele é um norteador. E como norteador ele tem que ouvir bastante. Mais ouvir do que falar. Uau, que aula, né, gente? Bom, qual o conselho que você deixaria para quem está começando agora a empreender? Olha, Maria, muito bom isso. Otimismo. Muito bom. O Brasil é o melhor país do mundo para se investir. Eu, quando vejo esse país, esse clima maravilhoso, um povo, né, humilde, trabalhador, uma língua que todos falam a mesma língua, sem não tem terrorismo, não tem guerra. É um país com riquezas extraordinárias, água em abundância. É um país que vai crescer. Sim. É um país que tem tudo para ser um país mais rico do mundo. Eu sempre vejo o Brasil, olha, a China é isso, não, os Estados Unidos, mas o Brasil tem um potencial de crescimento para o futuro. Então eu sempre fui otimista com o Brasil e entendo que o que nós temos que ter aqui é, logicamente, mais segurança jurídica, mais segurança política, tudo isso influi, né, na vida das pessoas. Eu fico triste quando eu vejo um empresário desistindo do Brasil, indo para Portugal. Eu fico muito triste, eu falo, meu Deus, mas por quê? O Brasil tem muito mais chances do que Portugal. Mas, né, são pessoas que vão querer, às vezes, parar a vida, né, vão querer Sim. ter uma vida mais tranquila. Mas aquele empresário que quer contribuir, que quer acreditar, que sabe que, né, que pode ajudar o país, tem que ficar aqui, tem que acreditar, tem que trabalhar e que vai ter sucesso. Vai ter sucesso. O país é um país que dá oportunidades. Aqui o Brasil é muito mais fácil você ter negócio e ganhar dinheiro aqui do que nos Estados Unidos. Por quê? Porque as barreiras lá são muito grandes. O americano se protege. É difícil você ser vitorioso nos Estados Unidos, até você entender como é que funciona o mundo econômico, jurídico americano, é difícil. Uhum. O empresário brasileiro que chega nos Estados Unidos tem dificuldades, apesar de ser uma economia muito mais aberta. Agora, no Brasil tem muito mais chances, porque lá está tudo sedimentado. A Europa está toda sedimentada, já tem lá, né, os seus... Aqui tem muitas oportunidades. Aqui tem oportunidades. Então, você veja o agronegócio no Brasil. Em 30 anos, hoje fez milhares e milhares de empresários vitoriosos, bilionários. E por quê? Acreditaram. Foram plantar onde não pensaram que... Aqui no caso de Brasília, quando começou a cidade, essa região aqui do centro-oeste, não havia nada. Era abandonada. Até porque achavam que a terra aqui era ruim. Aqui em Brasília mesmo, no começo, a terra aqui é muito ruim, então não se planta. Hoje até uva, estamos plantando aqui, até vinícolas estão surgindo no Brasil. Então, de repente mostra-se que, né, o solo, o cerrado, tem um solo fértil, dá para produzir muita coisa. E há 60 anos atrás achavam que não daria. Então, acredita no Brasil. Um empresário novo, aquele que tem hoje 20 anos, que está saindo da faculdade, está querendo começar o seu negócio, vá em frente, acredite de verdade que vai dar certo. Olha, Paulo, a gente sai daqui da entrevista até mais otimista, né, com o nosso país. Acredito que vocês de casa estão com essa mesma sensação que eu estou sentindo aqui. Muito inspirador realmente te ouvir. Muito obrigada, Paulo, por estar aqui no Perfil Negócios com a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, né? Um bate-papo tão gostoso, tão franco. Você com esse sorriso largo, é um sorriso de empresário, viu? Um sorriso com esse sorriso você vai conquistar em qualquer negócio que você for. Muito obrigado por estar aqui no Perfil Negócio, parabéns a essa nova concepção de entrevista, parabéns pela sua atuação.
Foi um prazer enorme te conhecer. Desejo muito sucesso, que esse programa inspire muitos jovens aí pelo Brasil afora. E o Brasil precisa disso mesmo. Então, muito grato à Rede Band, aos nossos amigos, à família Saad, que eu respeito e conheço muito. Enfim, a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Isso é bom. Valorize o Brasil, valorize as empresas e vamos gerar empregos. Muito bom. Pois é, pessoal, o Perfil em Negócios fica por aqui. Até o próximo programa comigo, Maria Gal, e mais um convidado mais que especial. E fique ligado na programação aqui do canal Empreender, tá? Porque você já sabe, né, gente? Assistir já é um excelente negócio. Até a próxima!